Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nessa Eucaristia, nós devemos acolher desta homilia em que escutamos estes atos de Paulo e Barnabé, nos Atos dos Apóstolos. Vimos toda a descrição, esse pedido de Filipe a Jesus no Evangelho. Nós devemos partir de 3 pontos. O primeiro ponto que nós vamos refletir é sobre como deve ser a nossa espiritualidade como cristãos. Nós somos o novo povo de Deus, então nós somos chamados a ter uma espiritualidade trinitária. Aqui nós vemos o relacionamento do Filho e do Pai mencionados por Jesus no Evangelho, mas no final da primeira leitura nós ouvimos dizer que os dois apóstolos se achavam dignos e felizes, porque eram movidos pela alegria do Espírito. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Então, refletiremos primeiramente sobre nossa espiritualidade cristã, espiritualidade trinitária, de relacionamento com o Pai, de relacionamento com o Filho, de relacionamento com o Espírito Santo. Um segundo ponto que nós veremos nesta homilia deste sábado é sobre o anúncio do Evangelho, que deve ser anunciado pelos confins de toda a terra. Nós vimos isso neste salmo que nós rezamos juntos. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Nós vimos que Barnabé e Paulo foram primeiro aos judeus, mas como eles não aceitaram e até estavam armando ciladas para os dois, eles se direcionaram aos pagãos que se alegraram pelo anúncio da palavra, e assim a palavra chegou até nós. Nós somos todos, a maioria que vivemos e escutamos, vivemos essa Eucaristia de origem pagã. Então, por conta daquela disponibilidade de anunciar o Evangelho até os confins do universo, nós fomos tocados por essa palavra também. Então, a dimensão trinitária da nossa espiritualidade, a palavra que deve ser anunciada em todo o universo, nós devemos contribuir para isso e ter a alegria do Espírito para anunciar. E um terceiro ponto que ainda vamos tratar, finalizando, nos levando à oração, o desejo de ver o Pai, o desejo de ver Deus. Filipe tinha esse desejo, mas esse desejo deve mover a nossa vida também. Eu quero ver Deus. Então, ver Deus pela nossa oração, ver Deus no dia a dia, ver Deus pelas atitudes que devemos ter, atitudes concretas, reais, ver Deus. Moisés, no livro do Êxodo, quando se fala de Moisés, diz que ele viu Deus. Primeiro falava que ele conversava como com um amigo, com Deus face a face, não via, mas na experiência que Moisés viu Deus, ele viu Deus assim pelas costas, rapidinho. Nos evangelhos nós ouvimos dizer que os puros verão a Deus também, então nós devemos cultivar esse desejo de ver
a Deus. Mas vamos refletir primeiramente sobre esse primeiro ponto, a nossa espiritualidade trinitária. Jesus diz que quem o viu, ele diz para Felipe, viu o Pai. Então nós devemos entender que assim como a criação é obra comum da Trindade, ali é o Pai que agia, mas estava presente o Filho e o Espírito que colocava tudo em ordem, também na nossa vida é assim. Todas as vezes, a Santa Missa, vocês sabem, é um ato total e ela é totalmente voltada para o Pai. Todas as orações que o sacerdote realiza, elas são voltadas para o Pai, no Filho, pela ação do Espírito Santo. É oferecida ao Pai, mas tem o caráter trinitário. Assim também deve ser a nossa vida de oração. Quantas vezes você que hoje está sentindo falta, né, por conta da quarentena, que muitos estão vivendo em muitas cidades, sente falta de frequentar o Santíssimo Sacramento. Ali no Santíssimo Sacramento, a capela do Santíssimo, você se coloca diante de Jesus sacramentado, se colocava na presença de Jesus sacramentado, mas ali, enquanto você estava na presença mais forte, sacramental de Jesus, também você rezava pedindo o Espírito Santo sobre você, o Espírito Santo para mover a sua oração. E de alguma forma também você falava com o Pai, estando numa capela do Santíssimo, ali a segunda pessoa da Santíssima Trindade, da forma que Ele quis ficar conosco. Ele quis ficar conosco também sacramentalmente, além de sua presença no Espírito. Porque a promessa de Jesus por esses dias de Páscoa que estamos vivendo, Ele disse que não nos deixaria órfãos e que enviaria um outro paráclito. Enviaria um outro paráclito para nós que nos acompanharia ao longo dos tempos, que é o Espírito Santo. Então, brevemente nós vamos celebrar a Assunção de Jesus e Ele sobe ao céu e juntamente com o Pai envia sobre nós o Espírito Santo, viveremos a celebração de Pentecostes. Então, olha, duas formas de presença que eu já estou dizendo para vocês. A presença sacramental, que na última ceia, naquela celebração, Cristo quis permanecer assim conosco, por isso nós celebramos essa Eucaristia agora, por isso nós celebramos a missa. Por isso você, nos dias comuns e normais, você pode ir na capela. Muitas igrejas estão abertas, apesar de não ter Santa Missa, mas você pode visitar a capela do Santíssimo. Mas tem essa outra forma de presença, que é a presença do Espírito. Então, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade e nós devemos cultivar relacionamento com Ele. Então, não se trata apenas de utilizar o Espírito Santo como um instrumento que eu necessito apenas quando vou fazer uma pregação. Eu vou fazer uma pregação, aí eu falo com o Espírito Santo. Mas a minha vida cotidiana direta eu esqueço. Eu esqueço da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Apenas menciono porque tenho que mencionar. Digo glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mas não penso que este Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que habita em nós, movimenta a nossa vida. Então nós devemos travar relacionamento com o Espírito Santo também. Nós devemos falar com o Espírito Santo como nós temos o costume de, às vezes, falar com Jesus. Senhor Jesus, nós rezamos e apresentamos o nosso coração. Tem até a música que, orando ao Cristo, pede para que Ele envie o Espírito sobre nós, mas nós devemos e podemos falar diretamente com o Espírito Santo. Aprendemos do Padre Jonas que de manhã nós já devemos dar bom dia Espírito Santo, mas além de dar bom dia Espírito Santo, fale com Ele livremente, reze o Veni Creato, reze o Vinde Espírito Santo, mas reze como quem está falando com uma pessoa da Trindade, reze como quem está falando com Deus. Então, nós não somos órfãos, temos o Espírito Santo em todos os momentos. Para falar sacramentalmente, a presença sacramental de Jesus, você tem na Santa Missa, e a presença sacramental de Jesus você tem na Capela do Santíssimo, mas a presença do Espírito você tem em qualquer lugar, nos lugares mais inimagináveis. Se você vai num lugar que é ambiente de pecado, ali o Espírito permanece em você. E você pode, de alguma forma, procurar iluminar aquele ambiente. Se a sua casa está sendo um ambiente de discórdia, conversa com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele não é o
contrário? A experiência de Pentecostes não é a experiência contrária de Babel? Se na experiência da Torre de Babel aconteceu a confusão das línguas, ninguém se entendia mais porque eles queriam ser como deuses, na experiência de Pentecostes, tinha partos, medos, do povo da Mesopotâmia, de toda a região. E o que acontecia com eles? Eles se compreendiam, eles entendiam o que um e o outro estava dizendo, porque o Espírito Santo gera unidade. Então nós devemos permitir que a unidade do Espírito quebre em nós toda a divisão. Então, se você está em meio à divisão, peça ao Espírito Santo para que realize isso em você, como realiza em nossa vida. Nós estamos no santuário do Pai das Misericórdias. Quantas pessoas têm dificuldade de relacionamento com Deus Pai, de chamar Deus de Pai, porque teve dificuldade de relacionamento com o pai biológico, porque não conheceu, ou porque a experiência foi muito traumática. Mas você deve entender que a forma de Deus ser Pai é diferente dessa referência ruim e negativa que você tem. A forma de Deus ser Pai e o amor de Deus por nós, o amor de Deus Pai por nós, é semelhante ao amor materno. Até vemos no profeta, quando ele diz que Deus nos ama como uma mãe ama o seu filho e cuida do seu filho. Ele cuida de nós com a presença, Ele cuida de nós com cuidados, como quem quer alimentar, como quem quer manter a vida, como quem quer ver a felicidade do filho, independente da forma que ele esteja, mas é um convite à mudança sempre. E o segundo ponto dessa homilia que nós devemos refletir, uma vez que já refletimos sobre essa dimensão trinitária da nossa espiritualidade, que nós vimos nessa conversa de Jesus com Filipe, falando do relacionamento dele com o Pai, vimos no final do Evangelho que diz da alegria, cheios da alegria e do Espírito Santo, assim os discípulos ficaram. Agora vamos falar do segundo ponto. Então, nossa espiritualidade é trinitária e nós devemos criar relacionamento com as três pessoas da Santíssima Trindade. Tá bom? Eu mencionei mais o Espírito Santo porque é quem às vezes fica mais em falta. Apesar da maioria que acompanha a TV Canção 9, nós somos uma comunidade primordialmente carismática, mas ainda assim nós mencionamos o Espírito, mas às vezes não travamos relacionamento com Ele. Só falamos do Espírito Santo no momento que reunimos grandes multidões, convidando a rezar em línguas, aí fala do Espírito ali, mas como que alguém vai receber uma coisa? Mas é uma pessoa que está conosco em todos os momentos. E agora podemos refletir o segundo ponto. Esse Espírito e este relacionamento trinitário, este relacionamento com o Pai, este relacionamento com o Filho e este relacionamento com o Espírito deve mover-nos a anunciar a palavra de Deus a todas as pessoas. Então nós não devemos nos reduzir a falar de Deus apenas para grupo de oração, apenas para o nosso grupo de pastoral, mas todas as pessoas que precisam. E às vezes essas pessoas que precisam são seus parentes, são pessoas próximas, são vizinhos, que você tem que encontrar meios de demonstrar a alegria de quem encontrou Deus, a alegria de quem encontrou a verdadeira alegria. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus, a alegria de alguém que se sabe salvo porque foi encontrado por Deus, não por mérito seu, não porque você é bom demais, maravilhoso ou maravilhosa, não, mas porque Deus quis, Ele encontrou, Ele foi ao teu encontro e te convida a, nessa disposição de coração, a anunciar o Evangelho também da forma que você consegue, da forma que você sabe, aprender e se aprofundar mais no conhecimento das Sagradas Escrituras, nos diversos métodos, seja o método da Léxio Divina, seja da Bíblia do meu dia a dia,
no livrinho ali, ou no programa que nós temos na TV Canção Nova, acompanhar, procurar sondar mais as Sagradas Escrituras. Se você não tem o costume de ler as Sagradas Escrituras, comece baixando o aplicativo da liturgia diária, acompanhe os textos da Santa Missa todos os dias. Então, quando o padre for proclamar o Evangelho e ele for fazer a homilia sobre as Escrituras, você já vai estar por dentro do que foi lido. Então, deixe o seu coração se derramar nas Escrituras, porque é conhecendo e sendo conhecido por Deus através da leitura da palavra, então você não apenas conhece, mas se faz conhecido, mais conhecido por Deus ainda. Só assim, cheio dele, você vai poder anunciar aos confins do universo. E por fim, o terceiro ponto, desejo de ver a Deus. Aqui não estou dizendo nem o Pai, o Filho e o Espírito, mas quando eu falo desejo de ver a Deus, você pode entender todas as pessoas da Santíssima Trindade, a divindade. Desejo de ver Deus constantemente, desejo de ver Deus com suas atitudes, desejo de ver Deus nos seus relacionamentos, desejo de ver Deus em sua oração. Como esse desejo de Filipe? Desejo de Filipe, mostra-nos o Pai, disse Filipe, isso nos basta. E Jesus diz e torna mais claro para Filipe, mais claro para nós também, quem me vê, vê o Pai. Então, quem encontra o Filho, quem encontra o Espírito, quem trava relacionamento com o Pai, encontra Deus e faz a experiência de Deus. O desejo genuíno e o grito genuíno do nosso coração deve ser: queremos ver Deus. Por ora, você vai se relacionar mais com o Espírito Santo, ora mais com o Cristo sacramentado, ou no seu quarto quando você entra e reza, ora com o Pai que nos ama, com o Pai que cuida de nós, com o Pai que aponta os caminhos, que direciona os caminhos da eternidade para cada um de nós. Que o Senhor nos ensine esse desejo, que é o desejo não apenas dos padres, não apenas dos religiosos, não apenas dos monges, aqueles que estão nos mosteiros intercedendo por nós, não apenas das freiras, monjas, que estão enclausuradas ali e de suas clausuras intercedem pela igreja, mantêm a igreja de pé, mas intercedem também pelo mundo. Não apenas esses querem ver Deus, mas todos nós devemos cultivar o desejo de ver Deus. Queira ver Deus no seu matrimônio, queira ver Deus no trabalho que você exerce neste mundo, que seja um trabalho de bênçãos para quem convive com você, mas também para quem é beneficiado pelo fruto do seu trabalho. Então, o seu trabalho também deve ser fonte primordial do desejo de cultivar o desejo de ver Deus. Então, no final desta homilia, você pode, juntamente com o padre, dizer: eu quero ver Deus, eu quero sentir a presença de Deus, o Deus que move a minha vida, o Deus que me direciona, o Deus que me conduz, o Deus que é amor, o Deus que é amor, um amor que me cura, um amor que me impulsiona, um amor que me leva ao perdão, um amor que me leva à reconciliação. Que a presença trinitária, que a presença do Espírito, que a presença do amor de Deus molde o nosso coração. Convido você em casa, você que tem condições neste momento de rezar, feche os seus olhos diante do Deus que fala contigo neste momento e vá pedindo, como foi mencionado na homilia, fala ao Espírito Santo, que está comigo em minha casa agora, que permanece em meu coração, que está em cada cômodo da minha casa, em cada região, que está ali fora, que está com os meus irmãos, que age no Padre que fala agora, que age na Canção Nova, que age no santuário. Espírito Santo, vem sobre mim e haja em mim no final desta homilia, para que eu seja de fato transformado, para que eu receba da graça que vem do alto, para que eu receba da graça de Deus. Enquanto você reza juntamente com essa canção, permita que a transformação aconteça e vá fazendo sua oração de entrega a Deus, de entrega ao Pai, de entrega ao Filho
de entrega a este espírito de amor que nos move. Vem Espírito Santo visitar meu coração, me levar